Bem-vindos ao Drama ou Dorama, e o assunto do vídeo hoje é super especial. Se trata do filme Your Name, ou Kimi no Nawa, um anime de 2016 que foi sucesso estrondoso, não apenas no Japão, mas no mundo inteiro. Foi inclusive um anime que me fez assim querer ser youtuber, porque eu fiquei tão apaixonada pelo final que eu queria saber mais coisas. E aí eu fiquei fuçando na internet e falei, por que não ser a pessoa que dá essas informações? Pois cá estou eu aqui hoje. Pra você que não sabe, o anime está disponível no Netflix e em diversas plataformas de legendagem, os famosos fansubs de animes. Então, é um filme muito acessível, o que é maravilhoso, porque você não vai passar vontade de assistir. E eu vou dividir este vídeo da seguinte maneira. Uma parte onde conto um pouquinho da resenha do filme, vou fazer você ficar com vontade de assistir, e aí depois corto para uma parte de spoilers e explicações necessárias para quem ficou com muitas dúvidas depois de assistir o filme, assim como eu. Então você vai aqui ver a minha resenha, vai se convencer de assistir o filme e aí depois você volta para ver todas essas explicações. Então vamos começar com a resenha, que é muito simples. O Netflix, inclusive, deixou simples até demais, porque ele fala o seguinte: uma entediada garota do campo começa a acordar no corpo de um garoto da cidade que vive a vida com o que ela sempre sonhou. Gente, isso aqui é mais simples, né? Fala o quê? Que eles vão trocar de corpos. Só que o filme não é apenas sobre troca de corpos. É sobre procurar a sua alma gêmea. É sobre encontrar o seu amor. A Mitsuha vive na cidade de Tomori, que é uma cidade pequenininha do Japão. E aí ela sonha em ir pra Tóquio, viver uma vida empolgante, assim, maravilhosa, chiquérrima, tomar vinho na taça, ver todos aqueles letreiros, sabe? Viver uma vida de cidade grande com a qual todo mundo sonha. Um dia, ela pede isso pros deuses. Ela fala, eu queria ser um garoto da cidade grande e bonito. E ela acorda no corpo de um. Ela acorda no corpo do Taki, que é um garoto que mora em Tóquio, que sonha em ser arquiteto, que estuda numa escola legal e super cheia de tecnologias, assim, muita gente, que trabalha de meio período num restaurante italiano e que, enfim, vive a vida com a qual ela sonhou. Só que ela nunca sonhou em trocar de corpos, né? Então os dois são pegos de surpresa com este momento, em que eles não sabem onde eles estão, nem quem eles são e, principalmente, qual o nome deles. E aí o filme começa a se desenrolar e a gente vai tendo a explicação de por que isso aconteceu. A gente vai vendo que os dois vão desenvolvendo uma relação e é muito legal, porque é muito inocente, mas ao mesmo tempo muito profundo. O filme tem várias reviravoltas e você acaba com ele querendo um pouquinho mais, sabe? Depois de muito chorar, você fala, ai, queria mais. E é cá que chegamos na parte de spoilers do filme. Porque eu acho que você deve ter ficado com várias dúvidas sobre diversas coisas que acontecem, não é mesmo? Então vamos começar do início. O filme fala muito sobre a lenda do fio vermelho, Akai Ito, que é a lenda que diz que duas pessoas que são almas gêmeas estão ligadas por um fio vermelho. E não importa onde elas vão ou o que quer que elas façam, elas estão destinadas a ficarem juntas. E aí, se você for parar para perceber, a avó da Mitsuha, enquanto elas entrelaçam aqueles fios e fazem tudo aquilo, ela vai dizendo que enquanto você vai entrelaçando os fios, você vai criando uma relação com eles. Você vai entregando um pouco da sua história para esses fios. E aqueles fios que a Mitsuha tanto entrelaçou, ela no momento em que encontra o Taki no metrô, entrega para ele o laço vermelho que ela sempre amarrava o cabelo dela. Logo, é como se fosse a demonstração da simbólica disso. Os dois estão ligados pelo fio vermelho. Os dois são as almas gêmeas que sempre se procurarão até se acharem. Aliás, se você parar para observar, a cor do corrimão que leva a Mitsuha até o Taki, naquela escada em que eles se encontram, é vermelha. É um grande fio de aço vermelho que liga os dois. E se você me perguntar sobre este grande problema, né? Quando a gente tem a revelação de que os dois não estavam na mesma linha temporal, você se sente enganado, né? Eu, pelo menos, me senti assim, tipo, como assim? Eu nunca percebi, como se eles nunca falaram.
Bom, nunca foi um segredo. Se você parar pra perceber, existe uma cena que o Taki está saindo da sala de aula dele e tem um pôster gigante na parede dizendo que vai ter um festival de talentos do ano de 2016. Então a gente nunca teve assim escondido que o ano era diferente do que o ano que a Mitsuha estava, que a gente tem tanta coisa pra prestar atenção no filme que não presta atenção nesse pequeno detalhe. E aí a linha temporal é diferente, então pra desmistificar qualquer acontecimento, eu vou pedir para o editor que ele passe uma linha do tempo aqui com os acontecimentos mais relevantes, assim, em ordem cronológica, mas não, né, de ano em ano, dos acontecimentos mais importantes do filme. Então a gente começa com o grande primeiro acontecimento, que é o primeiro cometa que cai sobre Tomori, e que é aí que faz este lago sobre o qual a cidade está rodeada, né, sobre o qual ela está vivendo. Mais à frente, acontece que a mãe da Mitsuha morre, deixa ela sendo criada pelas avós porque o pai resolve se ligar com a política. Mais pra frente, a Mitsuha faz o ritual do sake, em que ela culmina aquele arroz e transforma em sake para levá-lo para os deuses. E aí existe um momento em que ela vai até a caverna dos deuses, lá no lago, e entrega este sake como forma de oferenda. E logo depois o que acontece? Ela começa a trocar de corpos com o Taki. Inclusive logo depois de pedir isso, né, aos deuses. Eu queria ser um garoto bonito da cidade grande. O que acontece é que ela acaba virando mesmo. Depois de muito se relacionar nesta troca de corpos, a Mitsuha decide ir até a Tóquio e encontrar o Taki. E aí ela encontra e entrega o fio vermelho para ele. Depois disso, o cometa destrói a cidade de Tomori e a Mitsuha morre. E aí o grande acontecimento depois disso é que o Taki começa a trocar de corpo com a Mitsuha. Então nós começamos a ver a vida além da Mitsuha, né? Seria como se fosse o pós-vida da Mitsuha, mas na verdade está acontecendo enquanto a Mitsuha estava viva, só que lá no passado. Só que como é no futuro, então o pós-vida dela. Confuso, mas estamos esclarecendo isso. Depois disso, o Taki descobre que Tomori estava destruída e que na verdade a Mitsuha estava morta. E aí ele fica assim, extremamente devastado com essa notícia. Ele vai até a caverna então para tentar entender, né? Ele vai numa caminhada por respostas. Ele está tão triste, tão atônito com essa notícia que ele vai caminhar atrás de respostas. E ele encontra a caverna onde a Mitsuha entregou como oferenda aos deuses o sake feito por ela. E aí é onde o grande momento acontece. Os dois se encontram, as almas dos dois se encontram no Tassogari Doki, que lá no começo do filme foi explicado que era o momento onde tudo podia acontecer. O crepúsculo para a nossa cultura. E aí, com isto, o Taki fala para Mitsuha que ela precisa salvar toda a cidade, porque senão todos vão morrer. E aí, Itomori é salva. Só que como o futuro mudou, porque Itomori tinha sido destruída e a Mitsuha tinha morrido, agora a Mitsuha está viva e Itomori continua existindo. E aí eles esquecem do nome um do outro. Se passam anos até que o Taki encontra a Mitsuha no metrô e ele sai correndo atrás dela e ele descobre que a Mitsuha estava lá também andando atrás dele e os dois se encontram finalmente e fazem a grande pergunta do filme: qual o seu nome? Ai, a gente morre de felicidade para ver essa cena. E tem muitas dúvidas aí, né? Então vamos tentar tirá-las dos senhores, né? Desmistificar este filme. A família da Mitsuha é ligada às tradições shintoístas. Então eles fazem oferendas aos deuses, né? Eles estão ali sempre presentes. E segundo eles, o cometa veio para destruir Itomori lá há milhares de anos atrás e deixou o rastro apenas das memórias. E a família da Mitsuha tem como missão levar estas memórias adiante. É por isso que a Mitsuha faz todos os rituais shintoístas. E é por isso também que é como se fossem os deuses dando um presente para aquela família escolhida por eles. Nesta família, todas as mulheres terão uma ligação espiritual com suas almas gêmeas. Elas poderão encontrar essas almas gêmeas. Tanto que a mãe da Mitsuha e a avó também têm essas experiências. Só que ninguém nunca levou
tão a fundo quanto a Mitsuha. Ninguém nunca chegou a tentar encontrar essas pessoas, como a Mitsuha conseguiu. Então nós podemos dizer que as mulheres da família são uma evolução deste poder. E tanto são uma evolução que os nomes delas também têm significados. Desde a avó até a neta mais nova, os nomes têm significados. Então, 1 folha, 2 folhas, 3 folhas e 4 folhas. É isso que os nomes delas significam. Elas são as continuações uma das outras. Elas têm histórias e as histórias delas vão ali, ó, se acumulando e se entrelaçando. Nós podemos dizer que a troca de corpos é como se fosse um presente dos deuses para Mitsuha, porque depois que ela entrega este saquê para os deuses, o grande pedido dela, o pedido da alma, de tão chateada que ela estava, de ter sido feita de chacota pela cidade durante o ritual, é que ela troque de corpo com o cara da cidade. E eles dão esse presente para ela. Uma das coisas que com certeza dá o título de obra de arte para esse filme é a qualidade do desenho. Se você parar para observar, é como se o desenho representasse de verdade Tóquio. Ele é muito realista e dá para sentir que você está dentro da cidade, só que dentro do desenho, dentro do anime. O saquê carrega consigo metade da Mitsuha. Tanto é que a avó dela explica ela que ela está dando um pouco da alma como oferenda para os deuses. Então o Taki tem consigo o fio vermelho entregue pela Mitsuha, que carrega os pensamentos, as preocupações e os sentimentos dela e a ligação dela com a cidade de Itomori, e o saquê que foi entregue aos deuses com metade da alma dela. E aí, como ele bebe este saquê, carrega este fio vermelho durante o Tassogari Doki, tudo aquilo pode acontecer. Se você tiver prestado atenção lá no começo do filme, a professora está explicando que Tassogari Doki é a pergunta do o que é isto? Quem é este? E aí, no Tassogari Doki, eles se encontram para tentar entender quem é um e quem é o outro. Tanto é que eles perguntam qual o seu nome. E aí, o Taki deixa escrito para Mitsuha não o nome dele, mas o que ele sente por ela, porque ele havia vindo de uma busca assim ferrenha para encontrar Mitsuha. E durante essa busca, ele entendeu que o que ele sentia de verdade era amor. Então não importava o nome dele, importava que ela soubesse que ele a amava profundamente. Uma das outras situações que é retratada no filme são os acidentes naturais. Itomori é destruída por causa de um cometa. E naquela época, em 2014, também teve um acidente natural que acometeu o Japão. Uma das coisas que a gente fica pensando é: será que os japoneses foram ao cinema assistir tantas vezes o filme porque eles pensaram? E se isso acontecesse na vida real? Se a gente conseguisse salvar aquelas pessoas, será que o futuro seria igual ao que é hoje? O filme fez muito sucesso, mas assim, eu tô falando de um sucesso estrondoso e absurdo no Japão, a ponto do diretor começar a ficar muito pressionado. As pessoas começaram a compará-lo com outros grandes artistas, a dizer que ele era assim incomparável, que ele era algo que o Japão deveria idolatrar, enfim, ele começou a ficar ele ficou muito famoso. Foi o filme da carreira do cara. De tão famoso que ele ficou, ele começou a pedir para as pessoas não assistirem o filme, porque o filme ficou um ano em cartaz. E aí ele pediu para as pessoas pararem de assistir o filme, para parar de dar dinheiro para ele, para parar de pressionar ele, porque ele já não aguentava mais o sucesso do filme. Dá pra acreditar nisso, gente? Não dá pra acreditar nisso, né? E uma outra curiosidade é que a dubladora da Mitsuha é ninguém mais, ninguém menos que a Monica Mishirashi, a atriz principal do drama Love Lasts Forever. E se você não assistiu esse drama, eu tenho uma resenha que eu vou deixar aqui indicada no card pra você e na descrição, pode clicar, que eu vou falar pra você com todos os detalhes sobre Love Lasts Forever e por que você precisa assistir esse drama. E a Monica Mishirashi amou dublar, ela é cantora também e ela amou dublar a Mitsuha. E uma coisa, o presentinho que ela ganhou da produção foi o seguinte: a trilha sonora foi toda feita pelo Red Wimps, que é uma banda muito famosa no Japão, assim, muito famosa mesmo, que ganhou muitos prêmios pela trilha sonora que construiu para este filme. E a Moni é muito fã do vocalista do Red Wimps, e ela ganhou a oportunidade durante a divulgação do filme de cantar a música tema junto com ele. E ela ficou super nervosa, tipo assim, né? Ai meu Deus, qual é o meu tom? Eu nem sei, porque ela foi pega de surpresa mesmo.
E os Red Imps são caras que são extremamente talentosos, que têm muita sensibilidade para construir músicas, né, para levar para a música o sentimento do filme. Então dizem que um dos motivos do grande sucesso desse filme é a trilha sonora dele, que foi desenhada com perfeição para este filme. E se você quiser entender a música, você fala assim, poxa, mas eu não entendo japonês, fique sabendo que o sucesso foi tão grande que eles gravaram a versão em inglês do álbum. Então assim, dá pra ouvir em japonês, depois dá pra ouvir em inglês, e depois volta pro japonês, porque o álbum é completo, talentosíssimo e riquíssimo. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu espero que eu tenha deixado todas as dúvidas esclarecidas, que vocês não tenham mais nenhuma dúvida. Mas se tiverem alguma teoria, alguma coisa que vocês pensam desse filme que eu não falei aqui, alguma coisa que você fala assim, eu acho que só eu vi isso, só eu pensei aquilo, deixa aqui nos comentários. Vamos discutir, transformar essa sessão de comentários numa sessão de discussão sobre este filme lindo, cheio de detalhes e muito romântico e completo, perfeito, sem nenhuma crítica, que se chama Your Name. E aqui no Damodorama a gente só tem uma regra. Eu te vejo na próxima. O anterior é você quem decide a ordem. Annyeong!